Olá, família, tudo bem? Eu sou a Vanessa aqui do ABC do Brincar e hoje eu venho conversar com vocês sobre 3 assuntos bem importantes. Como que você lida com os seus sentimentos? Será que você reprime ou será que você consegue tratar aquilo que te machuca e assimilar aquilo que foi bom? Segundo assunto, qual é o seu sonho? Será que você luta para conquistá-lo ou será que você é dominado pelo medo? Terceiro assunto, por que o afeto é tão importante para com as crianças, para com nossos filhos? Então, gente, nós que viemos de uma outra geração, acredito que a grande maioria que está aqui comigo hoje, passou por aquela situação assim, engole esse choro, porque pessoa forte não chora. Engole esse choro, porque não pode chorar, isso é sinal de fraqueza. Você já escutou uma frase parecida com essa? Então, o que acontece? Nós somos criados dessa forma, reprimindo sentimentos, guardando aquilo que não era bom. E aí, quando crescemos, não conseguimos lidar com tais sentimentos negativos. Será que a tristeza, a dor ou aquilo que não foi legal pra gente, será que é uma forma de nos rebaixarmos, de nos entristecermos, ou será que é um aprendizado? Nós precisamos visualizar que tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado, né? Se nós passamos por aquilo, nós não podemos mudar aquilo que aconteceu na nossa vida, mas nós podemos mudar como que nós visualizamos aquilo que nós vivenciamos. Faz parte da nossa vida. Então, nós precisamos assimilar aquilo que aconteceu, tornar isso uma memória explícita, que é aquela memória fresca, mas sabendo quais foram os sentimentos que aquela situação te passou e principalmente entendendo como que tudo terminou. Se você está escutando esse vídeo hoje, é sinal que aquilo que você viveu lá no passado acabou tudo bem. Hoje você está aqui e tem uma outra oportunidade de refazer aquilo que não foi bom e transformar aquilo em aprendizado e entender que se hoje você está aqui, você tem uma outra oportunidade de refazer a sua vida. Então não desperdice, porque no momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade que eu e você, nessa conversa agora, estamos tendo, tá? Então pensa aí, né? Como que eu tô lidando com aquilo que não foi bom para mim? Será que eu estou deixando isso me corroer, me deixar pequeno e me reprimir? Será que é correto mesmo a gente reprimir sentimentos ao invés de cuidar dele e tornar aquilo um aprendizado? Será que quando a nossa criança passa por uma frustração, uma dor, uma tristeza e muitas vezes um trauma, será que nós fazemos ela reprimir esse sentimento ou conseguimos olhar nos olhos dela e falar como que nós podemos lidar com isso, né? Então, hoje eu te convido a olhar para você, para esses sentimentos negativos, tristes, ruins e até mesmo de frustração e visualizar como que você lida com isso. Quando você sabe lidar com os seus sentimentos, você consegue auxiliar o seu filho a lidar com os sentimentos dele também. Então, nós temos que ter empatia com os nossos filhos e conosco também. Hoje, as crianças que estão chegando agora, nós não estamos conseguindo lidar com todo aquele sentimento que elas têm, aquilo que elas nos mostram e nós deixamos muito essa questão do afeto de lado por conta da correria, por conta das coisas que estão acontecendo e nós acabamos esquecendo um pouco dessa coisa de afeto, de abraçar, de ouvir, de olhar, né? Já aconteceu com você passar um dia assim, sem nem perceber o que o seu filho fez? Todos nós já passamos por isso, por conta de tantos problemas e sentimentos que nós reprimimos, né? Mas nós temos que ter consciência que o afeto também ajuda no aprendizado. Nós esperamos que nossos filhos conquistem o mundo, que consigam ser pessoas concentradas, centradas e que cheguem nos objetivos que elas tiverem, não é? Mas nós esquecemos que é para a criança aprender, tanto na escola quanto na vida, tudo esse aprendizado cognitivo que a gente espera passa pelos sentimentos. E se a criança não sabe lidar com os sentimentos dela, vai ser complicado ela conseguir assimilar tudo aquilo que ela vai aprender na escola e até mesmo na vida.
Vocês conseguem perceber o quanto as emoções são importantes na vida de um ser humano? Pois é. E aí, os seus sonhos? Será que eles estão sendo corroídos pelos seus medos? Será que quando você pensa que você vai chegar lá e você desiste, será que é a forma certa? E aí você fica pensando, poxa, como seria se eu tivesse lutado por aquilo? Como seria se eu conseguisse reagir e me levantar? A única coisa que eu digo para você sobre isso é que nunca é tarde para começar aquilo que você sonha. Não devemos parar no meio, né? O não a gente já tem, nós temos que buscar o sim e ensinar para nossos filhos como lidar com isso, né? Então, primeiramente, nós temos que mostrar para a criança que reviver um sentimento muitas vezes não é negativo. Então, se quando a tua criança passou por algo que para ela foi dolorido, que foi difícil, e você falar, nem toca nesse assunto, porque vai machucar meu filho, vai reviver aquilo, não é bacana, né? Não, nem lembre dele sobre esse assunto. Quando você age assim, você deixa essa memória implícita, tá? E quando ela fica implícita e ela não é dissolvida, isso faz com que a criança sinta algumas emoções e sentimentos que nem ela sabe por que ela está sentindo. Então, a primeira dica que eu deixo para você e para que você consiga lidar com seu filho também, temos que deixar as memórias explícitas, tá? Então, quando a criança passar por um momento difícil, um momento constrangedor, você pode convidá-la a conversar sobre esse assunto, mas de forma com que ela veja que você quer ouvi-la, né? Então senta, fala, filho, vamos falar sobre aquilo que aconteceu naquele dia, que eu vi que ainda você não está bem com esse assunto. Ela, mas eu não quero falar sobre isso. Aí você entra com um jogo, eu vou te dar um controle remoto e a gente vai voltar lá naquela cena como se fosse um filme. E aquele momento que te doer, que você achar que não é legal falar, você fala pausa. E aí, você vai me dizer, filho, em que momento que você quer voltar nessa história? Essa criança fala, eu quero pular tal parte e quero ir lá pro dia que 3 dias depois do acontecido. Você permite com que ela faça isso, então você vai contando a história junto com ela e quando ela fala pausa, ela vai dizer da onde que ela quer continuar. E aí você precisa encontrar maneiras de dizer para ela, você pausou lá, nós vamos até 3 dias depois. E 3 dias depois estava tudo bem. Lembra que a gente faz isso, isso e aquilo? Tenta lembrar coisas positivas que aconteceram depois daquilo e aí volta a história naquilo que ela não quer falar. E aí você mostra, acabou tudo bem. Agora a gente precisa voltar lá para você entender que foi um fato isolado, né? Você sentiu medo, você vai pontuar aquilo que ela sentiu, tá? Vai mostrar para ela, você sentiu esse sentimento, porque aconteceu assim, assim, assado. E aí ela vai olhando a história por um outro ângulo, sabe? Tirar daquele sentimento negativo e colocar de uma forma que ela consiga visualizar e entender que aquilo já passou. E levar como um aprendizado. Se ela errou, né, naquela ação que ela não quer falar, se ela errou, você vai pontuar, mostrar que tá tudo bem e que ela não pode repetir. Se não foi culpa dela, que foi um caso que ela se sentiu constrangida, você vai pontuar os sentimentos que ela sentiu, mas mostrar que vai ficar tudo bem. Entenderam? Isso serve para nossas crianças e serve para você também que está aí me ouvindo agora. Tem algum fato na sua vida que você passou por ele e faz que não está ouvindo, não está vendo e não está escutando aquilo dentro do seu coração? Tenta reviver aquilo que você passou, mas olhando para um outro lado. Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Olhar, analisando que hoje você está bem, que hoje você é outra pessoa. Quando nós ensinamos os nossos filhos a lidar com isso, eles vão ter uma inteligência maior. Por quê? Eles usam os dois lados do cérebro, né? O lado das emoções, mas de forma lógica, né? Então, quando eles conseguem lidar com isso, eles levam isso como um aprendizado. E é isso que a gente espera dos nossos filhos, que eles aprendam, não é? E aí, será que você está aprendendo? Será que eu tenho outras técnicas que podem ajudar? Como que eu faço para me controlar em relação à raiva, né? Nesse momento eu falei sobre a tristeza, de como lidar com a tristeza, reviver aquilo que pode ser traumático. Amanhã
eu venho falando sobre a raiva, como lidar com a raiva, principalmente para quem tem filhos pequenos, como eu. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar, para você marcar os amigos, para me seguir, se você não me segue ainda no Instagram, pra gente continuar esse assunto durante essa semana. Então, fica aqui o meu grande beijo e até amanhã.